Boa tarde a todos. Deixa eu puxar o microfone. Vamos gravar mais um contexto aí para vocês, tá? Então, hoje, turma nova, começando aí, alunos novos, tá? Então, fica aberto aí para todo mundo no YouTube, análise de contexto, mas é muito importante aí para os alunos novos, né? Então, vamos dar uma olhadinha. O mercado aprontou para a gente aqui, tá? Então, é importante, pessoal, a gente entender. Deixa eu tirar um zoom, estamos nos 15 minutos. A gente entender que o mercado está dentro de uma lateralidade, tá? Então o mercado está dentro de uma lateralidade, tá? Travou, opa, volta, vou lá de novo, tá? O mercado está dentro de uma lateralidade, onde toda vez que falha fundo, ele tende a vir testar topo e assim por diante. Falha topo, vem testar fundo. Tá? Quando a gente observa, a gente consegue observar dentro desse gráfico, na sexta-feira, ele não confirmou o rompimento do Boss pelos 15 minutos. Tá? Pelos 5 minutos, a gente até vai ver que ele confirma esse rompimento, mas pelos 15 não. Tá? Então, a priori, na abertura, eu tenho esse ponto como uma possibilidade de compra, porém não confirmado pelo 15, só confirmado pelos 5 minutos. Quando ele rompe esse movimento, tá? Quando ele faz um boss aqui, ele deixa inclusive uma região aqui, tá? Que eu posso refinar uma possível entrada para continuar o movimento de alta, tá? E quando ele rompe, ele também confirma essa região de mínima aqui embaixo, sendo uma possibilidade de compra, tá? Quando eu trago possibilidade de venda, pessoal, eu tinha essa região como uma possibilidade de venda, mas como o mercado veio muito forte, a gente abortou uma venda aqui e estaria esperando uma possibilidade de venda lá em cima, né? Como ele segurou nessas regiões aqui de topinho e voltou para baixo, eu tenho aqui agora umas regiões de liquidez aí de topos importantes que eu preciso marcar, tá? Que é a região desses dois topinhos aqui, ó, desse topinho e desse topinho, podendo ser uma região de inducement, de captura de liquidez. Quando eu trago para os 5 minutos, eu já consigo identificar algumas coisas a mais, que começa a liberar mais contexto. Então eu tenho um rompimento com barra fechada, mesmo que por alguns ticks, o que valida um possível gap aqui embaixo para estar fazendo uma compra no início desse movimento que promove o rompimento ali. Então uma compra nessa região seria uma compra válida, onde eu só teria um choque perdendo essa mínima. O mercado abriu, trabalhou até 10 horas da manhã, 10 horas da manhã ele fez um rompimento, tá? Poderia ter entrado aqui, poderia ter entrado, ou poderia ter aguardado para pegar um trade confirmado na parte da tarde. O trade confirmado na parte da tarde, a venda, pessoal, muito difícil de pegar, porque ele teve uma exaustão e o mercado com baixa volatilidade hoje, né, com pouco volume devido ao feriado americano, esse movimento foi bem cadenciado de queda e foi difícil de estar captando esse movimento. Quando ele fecha o gap que ele vem testar, o candle de 5 minutos, ele faz um movimento de tentativa de quebra, onde no minuto vocês vão ver que eu tenho uma flip zone e uma compra de flip zone para tentar buscar as VWAPs aqui, tentar buscar esses gapzinhos aqui, uma operação mais micro aí do minuto devido à baixa volatilidade, né? Então, se eu jogar no minuto, vamos voltar no início do dia, eu consigo ver, inclusive, entradas atrasadas, né? Vamos assim dizer, eu tenho essa entrada aqui, que seria no sweep de liquidez do fundo de sexta-feira. Quando ele faz um movimento de quebra, eu tenho várias possibilidades de entradas atrasadas. Eu tenho esse gapzinho que foi deixado e foi fechado. Eu tenho esse gap que foi deixado e foi fechado. Então eu tenho várias possibilidades. Eu tenho esse gapzinho aqui já é um pouco mais arriscado, porque eu não tinha um pullback claro, tá? Então, várias possibilidades de entradas atrasadas. Quando ele faz o rompimento, ele deixa algumas regiões para a gente. Ele deixa essa primeira região, que é uma região primária do dia de hoje. Uma região secundária, a gente sabe que a região secundária ela não é muito boa. É sempre ideal a gente tentar pegar as regiões primárias. Eu vou até estender essa região mais para frente, para a gente dar uma olhada. Vou jogar lá para o dia 5, só para a gente olhar o que aconteceu. Tá? O mercado marca topo. Não deixa uma entrada muito bonita. Eu poderia até pensar que aqui eu tenho um rompimento de regiões aqui, uma tentativa de flip zone. Poderia tentar encaixar uma venda aqui, principalmente se eu pegar e colocar uma VWAP dos vendidos. Então, se eu pegar nessa máxima, colocar uma VWAP dos vendidos, eu conseguiria estar trabalhando uma venda nesse movimento pela VWAP dos vendidos.
esse movimento aqui, ó, que é o último movimento que eu tenho aqui, né, no Fair Value Gap, se alguém entrou aqui, essa puxada eu tenho 2 para 1, posso pôr no 0 a 0, eu teria estopado aqui no 0 a 0, tá? Vendas de queda, que eu tenho várias vendas de continuação, então quebrou, venda de continuação, né, aqui quebrou, aqui no caso eu não tenho gap, mas se tivesse gap, uma venda de continuação, até que ele busque regiões mais abaixo. Quando ele chega próximo dessa região aqui no fundo, né? Quando ele chega próximo dessa região, inclusive ele quase tocou, deixa eu ajustar ela certinho aqui, tá? Quando ele chega próximo dessa região, a gente observa que ele faz um rebote aqui. Então, mesmo quem comprou no movimento numa região secundária, teve oportunidade, pelo menos, de pôr no 0 a 0 nesse movimento. E olha como ele belisca a VWAP dos vendidos, né? Como ele faz aquele toque, podendo fazer uma venda de continuidade de movimento de queda, né? Para pegar, continuar o movimento de queda e testar as regiões mais abaixo. Aí a gente consegue ver que quando ele chega na região lá embaixo, ó, quando ele chega na região dos 5 minutos, que ele faz um movimento de volta, que ele tenta parar esse mercado de queda. Aí aqui eu tenho uma regiãozinha, ó, eu tenho um gapzinho nesse último pivô aqui, ó, esse último boss, eu tenho um gapzinho aqui. Então esse gap, né, se eu for pegar esse gap, tá, e marcar ele, eu tenho esse gap, tá, que seria dessa queda, e esse gap flipado aqui, pode me dar uma entrada de flip zone em cima de um contexto. Então, eu poderia ter uma entrada de flip zone em cima de um contexto que, na verdade, era um gap de 5 minutos, mas seria essa região aqui. Então, tem uma possibilidade de compra por flip zone nessa região, flipou a zona, veio testar uma região deixada no fundo, com alvos ali, trabalhando o VWAP dos vendidos, essa VWAP aqui já posso tirar. VWAP dos vendidos do dia, por exemplo, poderia ser um alvo final para essa compra. Tá? Tendo um risco-retorno ali, se operou pela região, um stop de 50 pontos para um alvo ali de 400, 500 pontos, seria um bom alvo, 10 para 1, então teria como trabalhar aí sem problema nenhum. Contexto para o índice, pessoal, para amanhã, por enquanto, se ele fechar assim, então vamos dar uma limpadinha, ó, ele rompeu as regiões, a gente vai limpando essas regiões, tá? Aqui ele já mitigou, então essa região, ela para aqui, ó, nesse meio aqui, nessa metade, né, que eu vou tirar ela aqui, que ele já refutou. Então eu tenho região de fundo duplo aqui, junto com esse fundo, que pode se transformar em liquidez aqui, tá? Região de topo, que pode se transformar em liquidez, tá? Aqui dos 15 minutos, pessoal, eu não tenho duas barras de correção aqui, então essa região não é uma região tão boa que está procurando uma venda, tá? Nesse momento eu precisaria esperar um rompimento melhor ali, né? Um pullback melhor com um rompimento mais clássico, que fosse mais visível. Pelos 5 minutos, eu até consigo identificar uma possibilidade de uma região aqui. Deixando de amarelinho para vocês. Que seria essa região aqui, tá? Eu poderia encaixar uma venda de continuação. Para estar batendo com a VWAP dos vendidos, a VWAP de hoje, a VWAP semanal. Então, é um ponto importante para a gente observar amanhã esses movimentos do índice. Vamos para o dólar agora. Dólar, pessoal, 15 minutos. A gente consegue entender que nesse movimento de queda forte e alta forte, a gente tem uma grande probabilidade do mercado ficar preso. Opa, volta. A gente tem uma grande probabilidade do mercado ficar preso dentro dessa lateralização. Vou procurar vender no terço superior, vou procurar comprar no terço inferior da lateralização. Tá? Quando o mercado abre, ele abre e rompe esses fundos anteriores. Então ele deixa para mim uma região nova a ser fechada aqui, ó, os 15 minutos, uma região secundária. Então, a região secundária, ela já tem menos força do que a região primária, e abaixo ele deixa uma região terciária que tem menos força que a região secundária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em operar regiões secundárias ou terciárias, tá? Então, por isso que ela está de amarelinho aqui. Na compra agora, pessoal, eu tenho um rompimento desse topo aqui, eu tenho aqui um rompimento. Então, eu posso marcar essas regiões de mínima, onde eu tenho esse gap aqui, ó. Eu posso marcar essa região como uma possível região de compra a ser testada aí na região de demanda
o mercado pode vir testar. Dólar hoje mais difícil, meio travadão, né? Nos 5 minutos, ó. 5 minutos, pessoal, se vocês perceberem, ele faz um movimento de quebra. Ele fez o choque aqui, tá? Aqui tem um choque. E ele faz um novo movimento de quebra, onde ele tem um boss aqui. Pensa que eu tenho topo, fundo, então ele quebrou. Tá bom. E quando ele faz essa quebra, ele deixa uma barra, que é a barra de maior volume do dia. Então eu posso fazer uma operação de Fair Value Gap, onde eu vou marcar esse gap e vou vender 50% do fechamento do gap, um stop fora do mercado, para buscar uma área de demanda importante lá no fundo. Então, o mercado sente essa região, tá? Faz um movimento de alta, porém sem deixar um trade perfeito ali. Talvez no 2 minutos, vamos ver no 2 minutos. No 2 minutos ele até tem uma quebra aqui, né, pessoal? Até tem uma quebra aqui, ó. Esse candle quebrou, tá? Só que a região ela não ficou muito bem definida. Seria essa região aqui, ó. Ele acabou até violando por um pontinho aqui no final, né? No movimento de volta. Acabou violando aqui, tá? Então, mas poderia ter uma compra aqui. Depois poderia tentar compras aqui no meio do caminho, pois eu tenho um alvo a ser cumprido lá em cima, né? Então eu tenho, por exemplo, a possibilidade de compra aqui, dificultada ali. Aqui eu tenho uma possibilidade de venda desse movimento aqui, ó, que fez essa quebra, fez um movimento, deu um ponto de entrada ali, poderia estar vendendo naquela região, porém o horário 5h20 da tarde a gente vai estar evitando fazer essa venda, e ela pode se tornar liquidez, uma captura de liquidez lá mais acima, tá? Para amanhã o dólar, pessoal, a gente tem possibilidades de vendas no dólar, tá? Possibilidade de compra teria nesse fundo ainda, ou naquele fundo lá embaixo, tá? No início desse movimento todo de alta, tá? Importante aí, pessoal, vamos ficar de olho nesses movimentos aí para amanhã, tá? Então, 10, 15 minutinhos aí é o que a gente emprega para fazer esse diário, esse fechamento. Não deixa de curtir. Quem quiser o livro, link na descrição. Um abraço a todos, pessoal, e até a próxima. Valeu!